O que é uma função? É a quantificação de qualquer coisa, né? Você transforma em função a realidade. É uma coisa que está em função a outra, uma coisa que depende da outra. O tamanho do meio, tipo, o tamanho dos produtos que tu quer no mercado em função do tamanho do carrinho, fazer o cálculo. Minha função é estudar. Conjunto de estudar. O que é uma função matemática? X ao quadrado. Como se fosse uma equação. É uma equação. É a conta dessa função, a fórmula, a equação disso. É praticamente isso. É. Já é a forma algébrica, né? É a forma como você põe no papel isso. Acabamos de ter uma noção do conhecimento comum em relação ao tema função. Vamos nos aprofundar um pouco mais nesse tema. No nosso dia a dia vemos por função atividades que precisam ser cumpridas para chegar a um resultado. Um exemplo seria uma escola onde os alunos têm que estudar para se formar. Um aluno X cumpre sua função de estudar na escola para alcançar Y, que é pegar o diploma. Isso fica próximo à matemática se falado dessa forma. A função estudar recebe aluno e resulta em um formando. Na matemática, a ideia é semelhante. Temos um número que para dar certo resultado tem que cumprir uma regra. Um exemplo seria um número x, que deve somar mais 1 para alcançar um outro número y. A função receberia x e resultaria em um y. Isso é representado como função de x é igual a x mais 1. Em outros termos, é uma regra que relaciona dois conjuntos, onde um elemento do primeiro conjunto se relaciona com um único elemento no segundo conjunto. Para entender melhor, vamos usar como exemplo uma padaria. Nesse caso, a quantidade de pães vendidos tem relação com a quantidade de dinheiro recebido, ou seja, um pão custa 50 centavos, 10 pães custam 5 reais, 20 pães custam 10 reais e assim por diante. Então temos o conjunto de pães que ao usar a função de vender, retorna um elemento do conjunto dinheiro em reais. Como a relação entre esses valores é dada pela regra um pão equivale a meio real, podemos representar isso matematicamente em uma função onde os pães são x e o dinheiro é y. Para que essa regra seja cumprida, basta multiplicar a quantidade de pães por 0,5, onde x vezes 0,5 equivale a y. E assim temos uma função que representa a venda de pães em uma padaria. A função da venda de pães, assim como outras, podem ser representadas em um gráfico de duas dimensões, o que mostra padrões interessantes. Para isso, vamos precisar de alguns conhecimentos sobre um plano cartesiano. Graças ao exemplo da padaria, temos um conjunto x de pães e y de dinheiro, sendo que cada relação de um elemento x para um elemento y pode ser entendida como uma coordenada de um ponto no gráfico. Então podemos ter as coordenadas 0 de pães, que resulta em 0 em dinheiro, 3 de pães, que resulta em 1,5 em dinheiro, e 5 de pães, que resulta em 2,5 em dinheiro. Nesse caso, se todas as combinações de valores de pães e dinheiro fossem desenhadas no gráfico, todos os pontos iriam formar uma reta, o que faz essa função ser uma função linear. Mas nem sempre teremos esse tipo de resultado. Também existem outros tipos de funções, como as funções quadráticas, exponenciais, modulares, logarítmicas e trigonométricas, entre várias outras. Nós vamos abordar essas funções detalhadamente nos vídeos a seguir, começando pelas funções lineares, que acabamos de ver no exemplo da padaria, e também as funções quadráticas, que vemos no dia a dia em esportes como futebol e basquete, onde o chute ou arremesso da bola podem fazer movimentos parabólicos.